Você conhece as fases do trabalho de parto? Já ouviu falar sobre os pródromos? Você já ouviu falar sobre fase latente, fase ativa do trabalho de parto? Será que o parto acaba quando o bebê nasce? Ou tem alguma outra coisa que acontece depois? Você já ouviu falar sobre as fases do trabalho de parto? Se não, fica nesse vídeo que eu vou explicar tudinho pra você, tá bom? Lá pro final do segundo trimestre e começo do terceiro trimestre, você já vai poder começar a sentir algumas mudanças na sua barriga. Você vai poder sentir às vezes que a sua barriga vai ficar um pouquinho dura, um pouquinho diferente do que ela fica normalmente, e é normal. As contrações de Braxton Hicks, elas são conhecidas como contrações que não são de treinamento, elas são diferentes das contrações, os pródromos que a gente fala. Ele foi um obstetra inglês do século XIX, que ele que descobriu esse fenômeno, esses acontecimentos. Ele avaliava e observava várias gestantes a partir do final do segundo trimestre e começo do terceiro trimestre, que elas relatavam que a barriga delas às vezes ficava um pouquinho mais dura, ou elas tinham um pouquinho de mudança, sensação mesmo do começo da barriga aqui em cima, mais perto do estômago, elas sentiam endurecer essa região da barriga. Essas contrações que a gente pode falar que são as de Braxton Hicks, elas começam bem antes dos pródromos. Elas são, na sua maioria, indolores, mas elas são percebidas pela gestante quando ela vê que, por exemplo, durante um exercício ou mesmo quando ela tá caminhando, fazendo alguma atividade e a barriga dela fica mais durinha, fica diferente. Tem gestante que não tem nenhuma sensação interna, o que ela vai sentir é a barriga dura por fora. Então, é super normal você não sentir dor durante as contrações de Braxton Hicks. Elas são anteriores à contração de treinamento, que são os pródromos. O trabalho de parto, ele é bem mecânico, ele é um processo mecânico que conta com contrações da grande musculatura da barriga, que no caso é uma musculatura que vai se contrair, e conforme essas contrações vão acontecendo, elas vão ajudar a expulsar o bebê de dentro da sua barriga. Então, por isso o parto é bem doloroso. Conforme você vai chegando mais perto da data do parto, quando seu bebê estiver pronto para nascer, as contrações do útero elas vão ficando um pouquinho mais fortes, gradativamente mais doloridas, até você conseguir entrar em trabalho de parto e ter o seu bebê. Os pródromos são contrações que acontecem no útero e que elas ajudam a trabalhar o útero, a treinar ele para o trabalho de parto. A duração dele pode ser desde algumas horas, dependendo da gestante, quanto dias, semanas. A mulher pode ficar sentindo os pródromos, por exemplo, 1, 2 semanas, e aí ela vai na academia ou mesmo faz a vida dela normalmente e continua sentindo algumas vezes uma dorzinha aqui, um incômodo ali, continua vivendo a vida dela, até que um momento ela começa a identificar que alguma coisa tá mudando dentro do corpo, que, por exemplo, ela pode perder o tampão mucoso nesse momento, pode vir a sentir mais uma pressão na parte de baixo da barriga, no pé da barriga. Então, assim, a duração não dá para dizer que ela é tantos dias, pode ser que dure semanas até. Em relação à duração de cada contração desses pródromos, pode durar desde 5 segundos até 10 segundos. Ela pode acontecer uma vez, depois de manhã, depois no outro dia, uma vez à noite. Ela não tem regularidade nenhuma no início, porque é um treinamento do útero para o momento do trabalho de parto. São contrações bem irregulares, elas podem acontecer uma ou outra vez durante o dia ou até uma ou outra vez durante a semana.
Então, é bem confuso e não dá para estabelecer uma ordem, uma sequência e nem contar as contrações como contrações de parto mesmo. É um treinamento do útero para o trabalho de parto. E você pode também ter episódio de diarreia ou mesmo indisposição do estômago, que você coma, que você sinta aquela vontade de comer menos ou vontade de comer comidas mais leves, porque o organismo está se preparando para o momento do trabalho de parto. Tem algumas mulheres também que relatam a saída de um muco durante esse período de contrações de treinamento. Ele é chamado de tampão mucoso. Pode ser que você sinta que ele saia ele inteiro, um líquido transparente, um pouquinho esbranquiçado, com fios de sangue muitas vezes, o que é normal, porque o colo está dilatando, o colo do útero está dilatando, e é normal sair um pouquinho desse sangue. O que eu posso falar para você nessa hora? Mantenha calma, viva a sua vida normalmente. No vídeo anterior eu tinha falado sobre namorar no final da gestação. Se você não viu esse vídeo, volta para o outro vídeo que eu vou falar sobre as dicas de entrar em trabalho de parto. Nesse momento, você tem que viver a sua vida normalmente, porque você não sabe se vai durar um dia, uma semana, 2 semanas esses pródromos, então você não precisa ir direto para o hospital. Um erro muito comum, por desconhecimento das gestantes mesmo, você não tem obrigação de saber disso, a assistência tem que te orientar em relação a isso, é sobre perceber as mudanças do seu corpo. Então, assim, o que eu posso falar para você? Vive a vida normalmente nesse momento. Por mais que você sinta contrações, às vezes 1 ou 2, às vezes um pouco mais intensa ou menos intensa, vive a vida normal. Você pode comer normalmente, você pode namorar, é muito legal e ajuda muito a entrar em trabalho de parto. Você pode fazer exercício físico, alongamento, fazer exercícios também de respiração, mobilização pélvica. Então, você tem uma gama de movimentos e exercícios que você pode fazer que te ajudam a passar por essa fase e você ficar tranquila. Se você perceber que as contrações estão um pouco mais doloridas, você pode tomar um banho quente, relaxante. Você pode também ter, se você tem na sua casa aquelas bolsas de água quente ou aquelas bolsas com semente que você aquece no micro-ondas, aqueça essa bolsa de água quente ou essa bolsa de semente e coloque na região da lombar. Faça movimentos, deite de uma forma que te deixe mais confortável. Agora é o momento de você relaxar e deixar o seu corpo agir, deixar ele responder e você poder entrar em trabalho de parto, o que é bem legal. Importante também é ressaltar que você tem que se hidratar, tomar bastante água, não deixar de comer certinho, não precisa comer muito, mas você tem que comer comidas leves e ir percebendo o seu corpo, olhando para você com carinho, olhando para você com atenção, pois você vai entrar em um processo que você esperou tanto, que você desejou tanto e você está preparada para isso. Então, mantenha a calma, fale com o seu médico que você está sentindo algumas coisas diferentes, ou com a sua doula, ou com a sua fisioterapeuta. Elas vão poder te orientar e poder te auxiliar nos próximos passos dessa jornada que é o trabalho de parto. Um acontecimento muito comum é que com as mulheres da nossa família, por exemplo, a sua mãe, a sua tia, a sua prima, a vizinha, às vezes poderiam falar para você: eu não tive dilatação, meu médico falou que eu não tive dilatação, por isso eu tive que ir para cesárea. Eu até estava com contração, mas eu acabei não tendo dilatação o suficiente. Muitas vezes é pelo fato das mulheres terem ido neste momento, no momento dos pródromos. Ela ainda não estava em trabalho de parto, ela estava em contração de treinamento e por falta de informação ela acabou indo para o hospital. E no hospital eles já querem internar, querem fazer procedimentos às vezes muitas vezes desnecessários, como uso de ocitocina muito cedo, ou mesmo começar
a ansiedade toda causada por você entrar no hospital e achar que em X horas tem que ter o bebê nascido. Então, muitas vezes pode acontecer por má fé também do médico que está te acompanhando ou que dos profissionais que estão lá, eles acabam lidando de uma forma que não é tão correta. E essas mulheres acabam indo para uma cesárea desnecessária, porque elas acabaram indo para o hospital muito cedo, ainda não estavam em franco trabalho de parto e acabou por fazer uma cesárea desnecessária. A fase latente do trabalho de parto, a gente pode dizer que é quando o trabalho de parto se iniciou. As contrações elas começam a ficar mais frequentes e um pouco mais doloridas conforme o passar do tempo. Você vai perceber a diferença. Você vai perceber uma frequência maior dessas contrações e um pouco mais doloridas elas vão ficar. Um ritmo se estabelece para as contrações, mas ainda não é necessário ir para o hospital. Você pode avisar a sua doula ou a sua enfermeira obstetriz sobre o que acontece, que você está sentindo já uma frequência maior dessas contrações e assim, ou ela vai poder ir para sua casa, ou vocês vão poder ir para clínica dessa fisioterapeuta ou obstetriz ou da ginecologista mesmo, para ela te avaliar antes de ir para o hospital. Eu aconselho que você faça uma avaliação com a sua ginecologista ou obstetriz mesmo, se você tiver esse suporte, esse acompanhamento, para você ter mais tranquilidade e mais confiança no processo. Você vai saber, tá tudo bem com o meu bebê, tá tudo bem comigo, eu tô com X de dilatação ou ainda nenhuma dilatação, é normal isso. Não é porque começou a fase latente que você já vai estar com 5 centímetros de dilatação. Então é devagar o processo, você tem que ter calma nesse momento e ficar na sua casa, fazendo bastante mobilização pélvica na bola de pilates, então fazer exercícios de girar a pelve assim, de frente para trás também. Você pode fazer alongamento. Se as dores estiverem bem intensas, de novo eu falo do banho, você pode ir para o banho, ter um banho relaxante, tranquilo, que vai relaxar essa musculatura da pelve, das pernas também, da barriga. Você pode pedir auxílio e fazerem massagem em você, tanto na parte das costas, da lombar, quanto nas pernas também. Então, existem vários recursos que fazem com que você possa ficar o mais tempo dentro da sua casa, num ambiente que não é hospitalar, que você não vai ficar tão ansiosa só porque você está no hospital e você vai poder evoluir esse trabalho de parto de maneira mais tranquila. A fase ativa de trabalho de parto, a gente pode dizer que ela dura mais do que 5 horas. Essas horas vão passar e vai acontecer a evolução do trabalho de parto. Não fica contando o tempo inteiro contração, não fica com aqueles aplicativos nessa fase, no começo dessa fase, porque isso vai gerar uma ansiedade desnecessária para você. Quando você vai sentir quando você entrar numa frequência de contrações mais alta, e aí você vai sentir a necessidade real de contar as contrações e o tempo dessas contrações também, tá bom? Durante a fase ativa, a gente pode perceber, você vai poder perceber que a sua barriga daqui de cima para baixo, ela vai ficar inteira dura. Ela vai ter essa onda acontecendo de cima para baixo, ela vai ficar inteira, por completa dura. Diferente das contrações de treinamento dos pródromos, que às vezes você vai ter um lado só da barriga duro, o outro lado. Nas contrações da fase ativa do trabalho de parto, a barriga fica toda dura, ela fica bem fechadinha e o que acontece? Ela é uma contração mais intensa, ela já tá lá para te ajudar, sim, a afinar e dilatar o colo do útero. Essas ondas de contração que eu falei para você, ela pode acontecer de 5 em 5 minutos, no começo, e elas vão aumentando a frequência e aumentando também o tempo da contração. Então, no começo pode ser que venha uma contração ou outra, e aí ela vai sendo mais frequente e também mais longa a contração.
E isso é um sinal positivo, você está evoluindo esse trabalho de parto. O legal é você poder associar tanto a contração da fase ativa e junto com movimentos. No caso, você pode agachar, você pode engatinhar, você pode fazer vários movimentos que vão te ajudar a passar por essa fase de maneira mais eficaz, ajudando você a dilatar até o máximo que você puder. Pode ser que você perca mais do seu tampão mucoso ou outras mulheres só perdem o tampão mucoso neste momento. Ele vai vir um pouco mais escura, mais avermelhada, um tom de final de menstruação, um pouco vermelho escuro. Às vezes pode ser um pouquinho também esbranquiçado, um corrimento mais intenso nesse sentido. E você vai sentir quando você for fazer xixi ou mesmo durante o banho que vai sair esse tampão mucoso. E outras mulheres também, elas perdem o tampão mucoso só na hora de ter o bebê mesmo. Então, não é parâmetro. São coisas que podem acontecer. Você pode perder o tampão mucoso no início ou só no momento que o bebê for nascer. Então, são momentos normais do trabalho de parto que podem acontecer. Eu aconselho, sendo fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, eu aconselho você a conversar com uma fisioterapeuta que saiba o uso do TENS, no caso da obstetrícia, porque ela vai poder te ajudar a colocar esse TENS na sua lombar e ajudar a diminuir essas dores. O TENS é uma eletroestimulação, ela não é invasiva e ela vai ajudar você a diminuir a dor das contrações. Então, é muito legal, existem profissionais excelentes que podem te ajudar. Se você tem alguma dúvida, qual é a sua região que você mora, que eu posso passar para você quem é que trabalha com isso, qual é a profissional. Então, a gente vai conversando sobre isso. Além disso, existem óleos essenciais que você pode usar na região da lombar para fazer massagem. E também hidratação, você pode tomar água, não precisa restringir comida nem líquidos nesse momento. Ainda assim, você pode comer algumas comidas que dão energia, então às vezes balinha ou mesmo melzinho, aqueles melzinho que vem em sachê. Água, bastante líquido para você poder passar por esse momento de maneira tranquila. Falando mais sobre a fisioterapia, a gente tem recursos de mobilização pélvica e também manipulação da região sacroiliaca, da região pélvica, para você poder passar por esse momento com menos dor. Então, consulte sim uma fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, em obstetrícia, que ela vai poder te ajudar a passar por esse momento. Se você não pode conversar com uma fisioterapeuta, converse com uma doula. Ela também vai ter técnicas de massagem, de relaxamento, de poder, olho no olho, conversar com você e ter esse apoio. Uma doula é comprovado, também eu falei isso no outro vídeo, que uma doula ou um acompanhante, uma pessoa que você confia, que está com você durante o processo do trabalho de parto, diminui em tempo o trabalho de parto e também em dor. Você fica mais segura de si, segura do processo e você pode ter um momento de nascimento do seu bebê muito mais tranquilo com o auxílio de outras pessoas que estão perto de você nesse momento. Então consulte sim um fisioterapeuta ou doula ou obstetriz, tem esses profissionais com você. Esses profissionais vão te ajudar muito durante o trabalho de parto, além, é óbvio, do seu obstetra ou da sua obstetra. A fase ativa do trabalho de parto, a gente pode dizer que ela vai até mais ou menos uns 5, 6 centímetros de dilatação. E nesse momento, quando a mulher atinge esses 5 ou 6 centímetros de dilatação, geralmente é indicado para ela ir para o hospital nessa hora, porque lá no hospital eles vão poder te auxiliar, você também já vai entrar direto para a sala do trabalho de parto. E esse trabalho de parto pode ser até em tempo diminuído, se você conseguir otimizar essas contrações e elas estiverem bem ritmadas. Então,
você atingiu 5 centímetros de dilatação ou 6 centímetros de dilatação e é hora de ir para o hospital. Ou é hora de chamar os profissionais se você for fazer o parto na sua casa. Esta fase se chama fase ativa do trabalho de parto, o que significa é hora de movimento, é a hora da ação. As contrações elas vão estar muito mais dolorosas e também vão estar com um ritmo estabelecido. Na fase ativa, as contrações elas vão começar a diminuir de tempo e aumentar da frequência. Então, começa de 4, 3 minutos, 2 minutos e vão vir contrações em cima de contrações. As contrações sim vão estar bem mais doloridas, então você vai ter uma frequência muito maior de contração, o que é certo, o que é normal, porque o trabalho de parto está evoluindo. Então, chegando no hospital, você, depois que fizer a internação, você vai agora entender o hospital, o lugar de trabalho de parto, você vai poder, a cada contração, ficar em uma posição que te deixe mais favorável para diminuir a dor. Você vai poder testar na banheira, no chuveiro, ou mesmo na bola de pilates, ou mesmo, muito indicado e muito legal, na banqueta, você ficar de cócoras e vai ajudar bastante você. Tem muitas mulheres que sentem um alívio muito bom, muito positivo quando elas ficam de cócoras durante essas contrações. Pela literatura, a mulher na fase ativa dilata 1 centímetro por hora, o que não quer dizer que você vai dilatar 1 centímetro por hora. Depende muito de como você está, depende muito da sua confiança em relação ao seu corpo, depende dos profissionais que estão à sua volta. Sim, tem mulher que dilata 3, 4 centímetros em 1 hora e aí ela já tá pronta para ter o bebê. Então, o que a literatura diz não quer dizer que vai acontecer com você. Você tem que estar confiante no seu corpo e nos profissionais que estão perto de você, além das pessoas que vão te acompanhar durante esse trabalho de parto. Tente descansar nesse momento. Quando eu falo sobre descansar, a cada contração você pode ficar parada, a cada intervalo de contração, fechar os seus olhos, fazer aquelas técnicas que eu disse no outro vídeo sobre visualização, sobre você poder relaxar, ficar calma, lembrar de todo o potencial do seu corpo, pensar que você está pronta para esse momento, que cada contração é o seu bebê chegando e vocês podendo se encontrar, entenderam? É muito importante você ter essa retomada da sua força, do seu potencial como gestante, como mulher que está para parir, e assim, com a ajuda de vela aromática, muitas vezes a cromoterapia, cores que vão te ajudar a ficar calma, você vai conseguir entrar para o período expulsivo do trabalho de parto. Dentro da fase ativa tem uma fase que chama fase de transição. A última fase da fase ativa, a gente pode dizer assim, é uma subfase. E é a fase mais difícil que a gente pode dizer, que é quando você vai achar que você não consegue, porque você já está chegando perto dos 10 centímetros de dilatação, ou você já está com 10 centímetros de dilatação e o seu rosto, a sua fisionomia vai mudar. O seu companheiro vai perceber que às vezes você não vai aceitar o toque dele ou você vai querer muito mais ele perto de você. Então, existem os dois extremos. Pode ser que você seja gestante que vai querer que seu marido fique perto de você e te ajude nesse momento com massagem. É normal que você também não queira nenhum toque, que você queira ficar parada e quieta. Então, não tem certo e errado. Tem você entender quem é você durante esse trabalho de parto, o que faz bem para você durante esse trabalho de parto, tá bom? Os hormônios, eles estão a 1000, então é uma fase que você vai ter bastante dor por causa das contrações, você já tá com praticamente dilatação completa e você pode começar a pensar que não vai conseguir, mas são sensações que você tem
que liberam hormônios de agitação no seu corpo, que vai chegar a hora do bebê nascer. É por isso que você sente, às vezes, mais calor, mais ansiedade, mas a gente tem que entender o que está acontecendo com o nosso corpo para a gente poder lidar com esse momento durante o trabalho de parto. Pode dizer também que essa fase de transição, ela tem outro nome, que é a partolândia. É quando a mulher, muitas vezes, ela começa a ter delírios, ela não vai lembrar muito bem do que estava acontecendo. Pode ser que ela fique em certas posições com os olhos fechados a cada contração que acontecer. Então, é normal, é um estado que o corpo tem bastante hormônio acontecendo, muita ocitocina, e que é normal ela ficar às vezes bem quieta, às vezes ela também vai querer exteriorizar e vocalizar ou mesmo gritar, é normal. As dores, elas são fortes, elas são dores que tem uma sensação de queimação, né, durante cada contração. É uma dor intensa, é uma dor que lateja, mas é o trabalho de parto, é normal. Eu passei pelo trabalho de parto, o Johan nasceu também de parto normal, então eu lembro pouco dessa parte. E é normal você não lembrar muito dessa parte, depende muito de cada mulher. Tem gestantes que lembram do trabalho de parto completamente, tem gestantes que não lembram de quase nada. Mais uma vez eu falo para você testar posições diferentes se você conseguir nesse momento. As pessoas, os profissionais da saúde, eles vão te ajudar nesse momento a te deixar de maneira mais confortável, mais leve para esse momento acontecer. Então testa, fica de 4 apoios, vai para a banqueta, ou da bola, ou fica ajoelhada, o que for melhor para você. Pode ser que nessa parte do trabalho de parto a bolsa venha a estourar. Não é via de regra. Pode ser que aconteça, pode ser que não. É normal. Pode ser que a bolsa estoure na fase ativa também. Ou pode ser que a bolsa só venha a estourar quando o bebê estiver nascendo. Existe também o bebê que nasce empelicado, que é quando o bebê ele nasce com a bolsa ela íntegra. Ele nasce dentro da bolsa, o que é também um fenômeno normal que pode acontecer. E então a gente chega ao período expulsivo do trabalho de parto, quando você já está com dilatação completa, 10 centímetros de dilatação. Neste momento, você vai começar a sentir vontade de fazer força. Você vai sentir uma pressão grande na região do ânus, na região da vagina. E também essa fase é conhecida como círculo de fogo. Por que se chama círculo de fogo? Porque muitas mulheres relatam uma ardência no momento que o bebê está coroando, no momento que ele vai passar a cabecinha pelo canal vaginal. Esse círculo de fogo, essa sensação de queimação pode ser aliviada quando você fica em posição mais verticalizada. Então, por isso que eu falo, tenta ficar numa posição que te dê mais conforto. E geralmente posição de 4 apoios ou mesmo na banqueta pode ser que alivie para você, mas tenta você encontrar o que é melhor para você durante o trabalho de parto. O período expulsivo ou a descida do bebê, esses últimos centímetros que ele vai descer para poder sair, ele pode durar desde minutos até algumas horas e é totalmente normal, tá tudo bem. Nesse momento, é muito comum a mulher ter medo de fazer cocô durante o trabalho de parto. É um assunto que a gente tem que conversar sobre. É normal isso, afinal o bebê ele está passando, a vagina está aqui, ele está passando aqui, o ânus ele está logo atrás. Então é muito normal ele fazer essa pressão nesse momento e você confundir, falar, aí eu vou fazer cocô. É totalmente normal isso acontecer, essa sensação. Você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo, você tem que estar acompanhada de pessoas que você confia durante esse trabalho de parto. E os profissionais, eles têm que ser humanos o suficiente para entender que esse é o trabalho de parto. É normal isso acontecer. É normal você ter esses medos e eles têm que te acolher nesse sentido. Muitas vezes, durante o período expulsivo do trabalho de parto,
vai sair primeiro a cabecinha do bebê e depois o corpo dele todo. É normal isso. E em alguns vídeos você pode ver na internet que o bebê sai primeiro só a cabeça, espera e demora depois de 1 ou 2 ou 3 contrações ou até um pouco mais para sair o corpo. E as pessoas às vezes ficam com aflição. Mas vocês têm que lembrar que o quê? Ele tá recebendo oxigênio não pelo pescoço, e sim pelo cordão umbilical. Então, não tem problema nenhum ele ficar no canal do trabalho de parto, esperando essas contrações acontecerem, a mulher tomar mais força para deixar o bebê sair completamente. E finalmente, o bebê nasceu. Parabéns! Você conseguiu passar pelo trabalho de parto. Você percebeu o quanto você é forte e eu parabenizo você por isso. Porém, o trabalho de parto ainda não acabou. O corpo agora entra em um processo de dequitação. É quando a placenta vai sair. A fase de dequitação, ela pode demorar até uns 15 a 20 minutos, a gente pode dizer. A partir de 30, 40 minutos, a gente fala uma fase de dequitação prolongada. Você vai sentir um pouco de contração, mas as contrações elas serão bem fracas e a intensidade delas também vai ser mais fraca. E por isso que é muito importante nesse momento você ter o seu bebê e ele amamentar, você colocar ele para amamentar, ter o contato pele a pele. Por quê? No outro vídeo eu explico de novo o mecanismo que acontece da ocitocina. Porém, quando você coloca o seu bebê para amamentar depois do trabalho de parto, essas contrações que vêm pela ocitocina, elas vão ficar mais intensas e vão ajudar você a expulsar, a fazer nascer a placenta. Essas contrações, elas são tão importantes que elas vão ajudar você a prevenir a questão de uma hemorragia pós-parto. Então, é muito, muito, muito importante mesmo o bebê ir para o peito e você amamentá-lo logo após o nascimento, porque essas contrações elas vão diminuir e cada vez mais diminuir o tamanho do colo do útero, até ele vir para o tamanho normal dele. Existem alguns estudos que falam sobre a existência de uma fase após a dequitação, que é 1 hora após a mulher entrar no período de dequitação da placenta, que ocorre muitas vezes a hemorragia pós-parto. Então, eles deixam a mulher em observação, deixam ela deitada ou mesmo numa posição confortável após o parto. Nesse momento, eu indico você colocar o seu bebê sim para amamentar, colocar o seu bebê em contato pele a pele, para você poder produzir ocitocina, essa ocitocina ajudar na contração intrauterina e você ter menos risco de hemorragia. É normal também os profissionais aplicarem a ocitocina intravenosa para poder acontecer essa contração do útero, para você ter menos riscos também de hemorragia, o que é bem normal, é comum na prática hospitalar. Tem alguma dúvida? Você conhece alguém, alguma gestante que possa se beneficiar com esse vídeo? Eu gostaria que você mandasse esse vídeo então para essa gestante, ou se você tá perto das 39 semanas, já tá com um pouco de ansiedade, veja esse vídeo, conheça o seu próprio corpo. Se você tiver alguma dúvida, escreve pra gente que a gente vai conversando. A gente vai fazer bastante vídeo sobre trabalho de parto, sobre amamentação, sobre gestação. Então, se você tiver alguma dúvida ou algum tema de vídeo, pode escrever pra mim, tá bom? Um beijo, muito obrigada por assistir esse vídeo.